Oi, turma! Sexto ano, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam ótimos, vocês e seus familiares, tá certo? São meus votos para vocês de muita saúde e paz, né? Porque a gente tem vivido tantas coisas difíceis, né? Mas tudo isso vai passar, viu? Isso vai passar, vai passar. E quando passar, a gente vai voltar a se encontrar, né? Se abraçar, fazer aquela festa bacana. Então, pessoal, na nossa última aula, nós falamos, né, das rochas magmáticas, das rochas metamórficas, das rochas sedimentares, não foi? Aprendemos um monte de coisas sobre as rochas. Vimos a questão do intemperismo químico e físico, né, que é quando a rocha ela começa a se decompor, né, por algum motivo. Neste caso, o motivo pode ser a temperatura, quando aquece demais, esfria demais. Pode ser vegetais, né, quando morrem, que libera ácidos orgânicos, e esse ácido ele vai corroer a rocha, não foi assim? Vimos um monte de coisas interessantes. Hoje nós vamos aprender, pessoal, o que é solo, que é a camada superficial. Geralmente, quando eu estou na sala de aula, eu digo, gente, o que é solo? Aí vocês me respondem, solo é a terra onde a gente pisa. Está correto, viu, pessoal? Então, o solo, ele é um elemento vivo. Ele tem nutrientes e esses nutrientes é que vão gerar vida nas plantas, tá? Então, ele também tem a capacidade de sustentar as plantas, né? Com suas raízes, galhos, troncos. E ele sustenta, gente, as cidades, aeroportos, rodovias, tudo que nós construímos em cima dele. Então, o solo, ele é muito importante para a sociedade moderna, para nós, né? Porque, veja bem, a sua única importância, a sua principal importância, não é só a questão da vegetação, como vocês estão vendo nessa imagem. Não é só as florestas, né? Hoje, mais do que nunca, as sociedades estão construindo aeroportos, rodovias, hospitais, universidades, cidades. Então, o solo, ele recebe tudo isso em cima dele, né? Nós fazemos tudo isso em cima do solo. Então, o solo ele tem essa capacidade e essa importância, né? É a base para todas as nossas construções. Outra coisa, ele fornece matérias-primas para essas construções. O tijolo, a telha, tudo isso vem do barro. Olha que coisa, né? Você vai construir uma casa, você pega areia, mistura com cimento. Cimento, dentro dele vai ter uma substância, né? O caulim, que é para dar liga. Então, a madeira para botar no telhado, a madeira para botar nas portas, nas janelas, nos móveis, né? Então, veja, a agricultura é uma atividade econômica muito praticada, tá certo? A pecuária também, que é a criação de animais, mas ainda tem uma outra importância, que é a questão do solo, ele guarda um bem precioso, que são as águas subterrâneas. Olha que legal. Então, essas águas, a gente, né, os países têm esses lençóis de água subterrânea, essa água subterrânea, e essas águas ficam armazenadas para no futuro serem utilizadas, tá certo? Então, essas são as importâncias do solo, e a partir de agora nós vamos ver os tipos de solo. Então, esse tipo de solo, pessoal, é um solo que sofreu muito com o intemperismo, e ele tem minerais primários, e isso dificulta, tá, a sustentação das plantas. Outra coisa, os micro-organismos, minhocas e outros elementos, formigas, cupins, que são, né, que levam nutrientes para dentro do solo, eles também não ficam, não, eles não gostam desse solo, porque é um solo muito granulado, cheio de grãos, a areia.
Então, isso vai fazer com que a água da chuva, quando cai em cima desse solo, ela leva o restinho dos nutrientes que ele tem. Então, é muito difícil plantar nesse solo. Mas este aqui, olha a diferença na cor, gente. Um solo orgânico, um solo que tem uma fertilidade alta, um solo cheio de nutrientes, né? Então, as plantas se decompõem, os animais também, aí as formigas, as minhocas, os cupins, eles vêm aqui, pega pedaços desse animal que está se decompondo, traz aqui dentro da terra, e isso vai nutrindo o solo, gente. Então, esses animais, esses pequenos animais, né? O professor Eduardo sabe o nome deles, etc. Eu não sei, eu chamo de animais pequenos mesmo. Esses pequenos animais, como a minhoca, como as formigas, como os cupins, eles são muito importantes para nutrir esse solo. Trazer o que está aqui em cima na superfície para dentro do solo. Aí, ó, esse solo nutrido, orgânico, cheio de nutrientes, vai gerar o quê? Alface para a nossa salada do almoço. Ó, cebolinha para aquele feijão bem gostoso da mamãe, hein? Quem não gosta? Ficaram com água na boca, hein? Olha só. E o solo argiloso, gente, eu acho lindo esse solo, né? Um solo que tem uma cor linda. Aí o que vai acontecer, pessoal? Ele tem muita argila, tem alumínio e tem ferro. Ele é utilizado para o plantio de cana-de-açúcar. Agora tem um problema, viu? Quando chove, meu amigo, aí fica assim, ó, encharcado, vira o quê? Um lamaçal. Mas ele tem fertilidade, sim, tem nutrientes como o alumínio e o ferro que são necessários para gerar plantas. Aí nós vamos entrar num problema que é a erosão. O que é a erosão? É o desgaste das rochas e do solo e o transporte desse material desgastado. Então, bora lá. Olha só, nós compramos um tênis e a gente começa a andar com esse tênis. E anda no sexto, anda no sétimo, anda no oitavo. Quando você vê, o solado dele está desgastado, não está? Está desgastado porque você, em contato com as calçadas, o asfalto, você vai desgastando. O solo, ele também se desgasta, ele vai perdendo pedaços. É isso que a gente chama de erosão, é o desgaste. Só que a erosão, ela vai ser provocada por quê? Porque no passado, aqui em cima, tinha um monte de árvores. E essas árvores protegiam o solo. Peraí, professora. E ela é anjo da guarda? Não, ela não é anjo da guarda, não, mas ela protege. Como? Os galhos das árvores com as folhas, ó, faz uma camada de proteção do solo. Ou seja, quando a chuva bate, ó, ela bate nos galhos, nas folhas e um pouquinho vai cair no solo. Quando a gente retira a vegetação, a chuva cai diretamente em cima do solo e isso é ruim. É muito ruim porque a chuva ela vai retirar do solo o restinho dos minerais que ela tem, como o ferro, o alumínio que a gente acabou de ver. E esse solo ele vai ficando fraco e vai ficando arenoso. Olha só, ele perde quem? Os nutrientes, ele perde as vitaminas e ele perde aqueles pequenos animaizinhos que são maravilhosos, porque os animaizinhos não querem mais viver aí nesse solo cheio de areia. Eles precisam de um solo onde tenham vegetação. Outra coisa, o sol vai ficar atingindo diretamente esse solo e isso também queima esses nutrientes. Então, o solo enfraquece e começa a abrir buracos. Começa a abrir um monte de buracos. Veja como está irregular essa parte aqui desse solo. Foi isso que aconteceu. Aí ele era todo retinho aqui, tiraram as árvores, os buracos ficaram abertos, a chuva foi infiltrando. No que a chuva infiltrou, retirou o restante dos elementos e daí o sol fez o resto, tá certo?
Olha essa outra imagem, tá vendo? Aqui a vegetação ela foi retirada para quê? Para fazer um pasto para esse rebanho de bovinos, de bois. E quando a vegetação foi retirada, eles plantaram o quê? O capim. Só que a raiz do capim, gente, é muito pequenininha, ela não segura o solo. Aí o que acontece? O solo começa, ó, a abrir todinho. Já aqui deixaram apenas duas árvores, uma aqui e outra aqui. Tá vendo? Como a árvore ela é importante? Ela é importante porque ela dá sustentação ao solo. Nas suas raízes vão viver cupins, minhocas, formigas, e esses elementos, esse ecossistema, né? Ele vai manter o solo nutrido. A partir do momento que você tira, aí já viu, a coisa complica. Sedimentação, porque já que está acontecendo a erosão, para onde é que está indo esses pedaços? Não é? Porque a gente disse que a erosão é o desgaste do solo e da rocha. Então, da rocha, para onde é que está indo os pedacinhos da rocha? Olha aqui, ó, formando praias no litoral. Então, as rochas que estão próximas do litoral, elas vão aquecendo com o calor e contraindo, né, com a temperatura mais baixa, vão se fragilizando, vão se partindo, e esses pequenos pedacinhos vão sendo levados pelo vento, que durante muito tempo termina formando uma praia. É legal, né, gente? Pronto. Aí agora nós vamos para os tipos de erosão. E a nossa primeira erosão vai ser a erosão pluvial, tá certo? A erosão pluvial. E essa erosão pluvial, gente, ela é provocada pela chuva. Pluvial, com P, é provocada pela chuva. Como assim a chuva vai provocar a erosão? Vai. Ela vai cair no solo, como vocês estão vendo, ó, e à medida que ela vai caindo e batendo aqui nesse solo, ela vai retirando pedaços do solo. Ela fica com uma cor barrenta e vai descendo de acordo com o relevo. Isso é erosão provocada pela água da chuva. Neste caso, em cima do solo. Neste outro caso, nós temos o quê? Nós temos a chuva de novo. A chuva, ela se infiltrou no solo, o barro, né, a barreira, ficou muito pesada e derrubou as casas. Nesse caso, o que foi que aconteceu? A força da água da chuva, ó, passou no meio dessas duas barreiras aqui e ela vai alargando a barreira. E vejam que a cor da água está totalmente barrenta. Por quê? Porque à medida que a água vai passando, a força da água vai levando consigo os sedimentos, que são os pequenos pedaços da rocha. Ela fica nessa cor porque a rocha tem essa cor, ok? Aí nós chegamos na erosão fluvial. Agora é com F, tá? É a dos rios. Gente, no passado, essa rocha aqui, ó, essas duas rochas, elas eram muito mais próximas. Não havia essa abertura aqui por onde o rio passa. Mas aí o rio, o que foi que aconteceu? Ele começou a escavar a rocha para encontrar um caminho para ele seguir. Ele foi escavando, pessoal, ao longo dos milhares de anos até formar o seu caminho. E hoje ele flui aqui naturalmente, até chegar no oceano. Tá vendo? Então, aquele ditado, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O rio esculpiu um caminho através da rocha para que ele pudesse passar. Neste outro caso, o rio ainda está fazendo esse processo. Ele está retirando. Então, vejam, toda essa areia que está aqui, pessoal, ela fazia parte, era terra firme. Era terra firme, era terra assim, ó, dessa forma. Mas a força da água do rio separou esse pedaço. Ele foi da mesma forma, escavando, escavando, até ele conseguir passar por aí. É a força da água do rio.
Aí o que acontece? Com o passar do tempo, esse banco de areia com esse outro aqui, eles vão ser levados pela água, pela correnteza do rio. E vai chegar um ponto que você só vai ver a água, você não vai ver mais os barrancos de areia aqui no meio, tá certo? Então, a erosão fluvial, as águas do rio, ela tem uma força muito grande. Ela pode furar a rocha e ela pode simplesmente fazer um novo caminho pelo solo. Aí nós chegamos na erosão marinha. Essa imagem é da barreira do Cabo Branco, né? Na capital, João Pessoa. E aqui, pessoal, é o movimento de vai e vem das ondas. Esse movimento constante, ele vai retirando, vai escavando a rocha. Então, vamos pensar. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer comparações. Então, faz de conta que você tem um bolo aí na sua casa, na sua frente. Não vai fazer isso com o bolo da mamãe, não, senão ela vai brigar comigo. Se você começa a tirar, aqui está o bolo, né? Ó, o bolo, né? Assim, se você começar a tirar da parte de baixo, com a colher, você vai tirando, vai tirando, vai tirando pedaço. Essa parte de cima vai terminar caindo. Por quê? Porque a base dele já foi escavada, você tirou vários pedaços. A mesma coisa está acontecendo com a barreira do Cabo Branco. Ela está sendo escavada pela água do mar, pela força da maré, né? A maré alta e a maré baixa. Né? Esse é um movimento contínuo e constante. A maré não vai parar de retirar pedaços dessa rocha. E esse problema ele vai se agravar se não for tomada uma providência rápida. Olha só, visto de cima, olha o pedaço que vai vir abaixo. Olha aqui, ó, quanto da estrada já veio abaixo. Por quê? Porque ele está sendo escavado, perdão, gente, ele está sendo escavado aqui e abala a estrutura lá em cima, que termina caindo, entendeu? Então, lá no pé da barreira, ele está sendo escavado, mas a barreira fica frágil aqui em cima, porque a base dela está sendo escavada. Então, essa é a erosão marinha, tá certo? Nós temos a erosão glacial, e a erosão glacial é provocada pela ação do gelo. Veja essas rochas, todas partidas. Olha, quantos pedaços. Por quê? Porque a água ela vai se acumular entre as rochas, só que quando a temperatura fica muito baixa, o que vai acontecer? A água vai congelar, e quando ela congela, ela se aumenta, ela se expande. Olha, se espalha, fica mais toda. E esse expandir, né, da água no estado sólido vai partindo a rocha, vai abrindo espaço, ó. Vai abrindo espaço dentro da rocha. E termina provocando a erosão glacial, que é a erosão provocada pela ação do gelo. Mas antes de se transformar em gelo, a água se infiltra na rocha. Vem a temperatura baixa, congela essa água. Quando congela, ela fica sólida e empurra a rocha. Aí a rocha se parte, tá certo? Eu trouxe uma imagem aqui para vocês, pessoal, uma imagem muito bacana. Me deu muito trabalho achar essa imagem, que eu queria que vocês entendessem bem bonitinho como foi que aconteceu isso. Então, aqui a gente tem a rocha. Aí a rocha já tem, ó, umas aberturas, umas rachaduras. A água vai se infiltrar na rocha. Infiltrou, né? Quando a água se infiltra, que a temperatura fica muito baixa, o que vai acontecer? Aquela água vai congelar, ó, vai virar gelo. E aí, quando ela congela, ela se expande e ela faz o quê? Ela termina partindo aquela rocha. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado muito dessa imagem. Aqui nós temos uma outra imagem, tá certo, pessoal? Essa outra imagem, ela já mostra uma outra forma disso acontecer também, né? A água se infiltrou, congelou e olha o que aconteceu, partiu a rocha.
tá certo? Partiu a rocha. Essa é a erosão glacial, que é provocada pela ação do gelo. Primeiro, a água se infiltra na rocha. Com a temperatura muito baixa, a água vai congelar, vai se expandir, e quando ela se expande, ela parte a rocha. É lógico que aqui no Brasil, essa questão, principalmente na nossa região Nordeste, essa questão da erosão glacial, ela não vai acontecer, né, gente? Não adianta nem a gente sonhar com isso. Na região sul do Brasil, a gente pode até encontrar a presença de neve, de geada, mas é muito difícil encontrar erosão glacial, tá certo? Olha que coisa linda, gente. Gente, essa é a erosão provocada pelo vento. Olha que fantástico. O vento, essa rocha, ela era toda fechada, gente. Mas ela não era uma rocha muito firme. Então, o vento, ao longo dos milhares de anos, ele foi batendo nessa rocha, tirando pequenos pedaços, abriu um pequeno buraco e, a partir desse buraco, ó, ele abriu essa porta gigante aqui. Ó. Olha aqui onde é que está a pessoa, o ser humano, onde é que está. Fiz questão de botar um ser humano aqui para vocês verem o tamanho da porta que o vento abriu. Fantástico, né? Agora, lembre-se, isso é um processo muito lento. Outro exemplo de erosão eólica, que é a ação dos ventos, retirando pedaços da rocha ou levando as rochas de um lugar para o outro. No caso, as dunas. Ah, mas as dunas são feitas de areia. Ah, esqueceu que areia é rocha, é? Ah, tá. Não esqueça não, que eu já disse isso na aula anterior. Então, as dunas são feitas de rochas, pequenos grãos de areias. São pequenos, mas não deixa de ser rocha. E o vento, ele vai modificando essas dunas de um lugar para o outro, vai movendo essas dunas de um lugar para o outro, de acordo com a sua força e intensidade naquele dia, naquela semana, naquele período. Tá certo? Outra foto muito bacana que eu trouxe para vocês foi essa imagem fantástica. Olha, aqui nós temos uma rocha mais larga, tá vendo? A parte da rocha mais larga. O vento já, ó, fez o processo de erosão, abriu esse buraco. E aqui, gente, tem um pedacinho, uma canelinha, deixa uma canelinha de rã, né? Porque rã tem as perninhas bem maguinhas, né? Igual a minha. Então, aqui tem uma canelinha de rã segurando essa rocha enorme. Já viram coisa igual? O vento arrancou os pedaços dessa rocha e transformou nessa imagem belíssima que nós estamos vendo. Ele esculpiu essa rocha. Ele esculpiu e continua esculpindo. Tá? Então, vai chegar um momento que isso aqui vai vir abaixo. Isso aqui vai sobrar nada e vai vir abaixo. Pode ser daqui a 100 anos, daqui a 30 anos, a gente não sabe. Né? Porque é um processo muito lento. E aqui eu achei muito fantástica essa rocha, esculpida também pelo vento. Parece duas pessoas, né? Ó, duas geishas, aquelas japonesas que andam com aqueles kimonos toda arrochadinha e anda bem assim juntinha com os pezinhos. Ó. Parece duas geishas andando. Eu achei fantástico essas rochas e trouxe de exemplos para vocês terem ideia do que a força do vento ela é capaz de fazer, né, na natureza. O que ela é capaz de fazer na natureza. Então, pessoal, olha só. Hoje a nossa aula ela foi sobre o solo, né, os tipos de solo, a importância do solo, né, e os tipos de erosão que nós vimos um a um. Então, a erosão eólica provocada pelo vento, a erosão marinha, que nós vimos na capital João Pessoa, na barreira do Cabo Branco, né? A erosão marinha provocada pela força das águas do mar, a erosão dos rios, a erosão fluvial com F, né?
a força da água do rio, a correnteza do rio, esculpindo o relevo, né? Batendo na rocha dura e abrindo um caminho, abrindo o solo, rasgando o solo e passando, né? Nós vimos a erosão pluvial. Então, nós vimos a erosão eólica, pluvial, fluvial, marinha e glacial, que é a do gelo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Eu preparei com muito carinho esses slides para vocês. Gente, um abraço grande, um beijo no coração de vocês, a professora Adriana. Fiquem com Deus.